Bem-vindos, amigos. Acho que eu me empolguei trazendo dois poemas do Charles Baudelaire na semana passada e decidi continuar. Eu estava relendo outro poema dele, um poema com nome difícil, o Eu Ton Ti Morumenos, que eu não sei como se pronuncia isso, parece que é uma palavra de origem grega, não é? Eu realmente não sei. Tem a pronúncia afrancesada dela também, porque o Baudelaire manteve essa palavra, mas eu quero falar desse poema em especial hoje, porque esse poema é um poema sobre o autodesprezo, tá? Depois eu vou deixar de novo a versão que eu estou usando na descrição, a versão que eu vou ler, melhor dizendo, na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar, mas eu quero tratar de mais esse poema, porque eu acho que cabe uma leitura católica muito boa dele também. O título do poema significa carrasco de si mesmo. É o sujeito que se tortura. E é uma tortura lenta, mas constante. O que nós vamos ver aqui neste poema é uma narrativa de autodesprezo em que o sujeito empresta a voz à ironia, empresta a voz à culpa, à raiva que ele sente de si mesmo, para que ela tome uma forma e descreva a sua disposição. Aqui é como se o sujeito tivesse realmente partido em dois. É um reino dividido, é uma personalidade dividida, em que uma quer destruir a outra. A que quer destruir, que é essa do autodesprezo, ironicamente, ela é constantemente alimentada pela personalidade do sujeito que ela quer destruir. Isso só faz alimentar mais o autodesprezo. A gente vai ver que é um círculo vicioso desgraçado isso aqui. Mas é uma experiência comum, corrente, muito próxima de nós. Nós vamos ver como ela se manifesta enquanto uma provocação permanente e corrosiva. Eu vou ler as duas primeiras estrofes. As três, melhor. Sem cólera eu te baterei, tal um carniceiro sem medo, tal como Moisés o rochedo. E de tua pálpebra farei, para meu Saara saciar, brotar águas do sofrimento. Meu desejo irá com alento, nos prantos salgados vogar, tal navio que se desatraque. Em meu peito, que embriagarão, teus soluços retumbarão, tal um tambor que bata o ataque. A primeira coisa que nós vemos é provocar as lágrimas, provocar o choro. Vejam como isso aqui é satânico. Existe uma oração no rito romano tradicional que é uma oração pedindo a compunção, pedindo o dom de lágrimas, pedindo que Deus tire lágrimas do nosso coração de pedra. Aqui é o contrário. Vejam como aqui é demoníaco. Ele quer tirar lágrimas também, mas que não são lágrimas de compunção, são lágrimas de sofrimento. E vejam, o sujeito está falando de si mesmo. Isso aqui é a articulação do ódio que ele tem de si mesmo. É como se fosse a articulação do esquema de sofrimento que ele está infligindo a si mesmo o tempo todo. E essa raiva que ele sente de si é um Saara, é cheio de secura. Precisa se alimentar com a própria humilhação. As lágrimas serão fruto dessa humilhação que ele vai se impor. É uma procura masoquista pela própria dor, pela própria anulação o tempo inteiro. Porque existe aqui um orgulho que é manifestado pelo autodesprezo, que no fundo o sujeito ele não quer ser ele mesmo. Ele não quer ser. Ele não quer estar dentro dos limites que Deus lhe deu, em que Deus o colocou. Ele nega a própria vida, nega a si mesmo. Ele faz uma série de pequenas imagens de ídolos com as quais ele nunca é compatível. E que, portanto, se ele nunca é compatível, se ele é sempre essa porcaria, ele sempre se destrói.
Vejam, é só uma pessoa aqui que está falando. Embora essa a gente pode pensar seja uma segunda voz, a voz da raiva, não? É só uma pessoa mais falando a partir da raiva. Esta é a personificação daquele que odeia a si mesmo e se quer punir. E aqui isso pode se manifestar em culpa, autopunição, tal como a gente conhece, em alguns casos, automutilação, casos mais extremos, suicídio. Isso aqui, o autodesprezo ele se manifesta de modos diferentes. Uma vergonha excessiva. Às vezes ele começa pela timidez. De formas sutis a formas mais elevadas. Ele é um carrasco. Ele é o carrasco de si mesmo. Vejam que os soluços, aqui os dois últimos versos, que os soluços retumbarão tal um tambor que bata o ataque. Aqueles tambores militares das guerras anteriores à modernidade, anteriores sobretudo à Primeira Guerra, não é, que marcou a industrialização bélica também, havia aquele sujeito que tocava o tambor, né, que dava o caminho da marcha, ele tocava ainda durante a batalha. Então, se o soluço, se o choro pela humilhação, pelos atos autodestrutivos são como um tambor de guerra, nós estamos diante de um círculo vicioso sem fim. A humilhação do sujeito, que ele inflige a si mesmo, é estímulo para mais humilhação. Se a satisfação está nesses pequenos atos de choque, de humilhação, de destruição, o prazer final, o objetivo final é que ele se destrua por completo. Por isso a imagem está um tambor que bate o ataque perfeito. Os soluços do humilhado, do ressentido, daquele que se odeia, colocam em marcha cada vez mais feroz e cruel o mecanismo da sua autodestruição, do desprezo que ele tem por si mesmo. E aí ele continua: não serei um falso acorde nessa divina ironia, nessa divina sinfonia, graças à voraz ironia que me estremece e que me morde? Está na voz que vocifera. É meu sangue um veneno baço. Sou um sinistro espelho, aço onde ela se mira, a megera. Ele está falando da ironia. A ironia consigo mesmo é essa expressão da vergonha de ser quem se é. E se é um motivo de vergonha, de raiva, o jeito de ser quem ele é, ele vai buscar deixar de ser. Ele vai tentar, por inúmeras alternativas, tentar ser outro, que ele não percebe que são mais fontes de humilhação, até que ele vai chegar no fim, no fundo do abismo, que é o desejo de não ser, de deixar de ser, puro e simplesmente. Colocando-se no lugar de Deus. Fazendo-se juiz e criador. Para destruir e não criar. E perder e não salvar. Vejam como isso aqui é perigoso. As últimas duas estrofes são impressionantes. Sou a lâmina e sou a dor. É a mesma coisa. O tapa e a face que incomoda. Aqui, essa voz da ironia, do autodesprezo, confessa a sua identidade vinculada à personalidade do sujeito. Sou a lâmina e sou a dor. O tapa e a face que incomoda. Sou os membros e sou a roda. A vítima e o torturador. Eu sou as duas coisas ao mesmo tempo. A vítima e o torturador. Vampiro de meu coração. Sou um desses abandonados, ao riso eterno condenados, e que nunca mais sorrirão. E ri. Né? Uma ironia cruel de si mesmo. Mas nunca sorri.
Eu me lembro, eu acho que eu li, foi no Roger Scruton, no livro do Roger Scruton, que ele diz que o sorriso é como uma bênção natural. Essa resposta afirmativa do outro no ser, do encontro com a criação. E esse personagem aqui, o que se despreza, ele é incapaz de sorrir. Ele ri de raiva e de despeito. Ele ri. Ele está condenado ao riso eterno pela ironia amarga de olhar a própria miséria como uma piada de mau gosto. Se ele é insuportável daquele jeito, se ele não consegue ser daquele jeito, por que ele foi feito daquele jeito? Por que ele foi feito como aquele pária nojento? Por quê? Então, veja um paroxismo que se chega. O único ato de vingança contra Deus é destruir a si mesmo. Como a gente falou no condenado por desconfiado. A única coisa que dá para ele fazer contra Deus é destruir a si mesmo. Porque ele não se suporta. E quem o fez desse modo como ele é? O próprio Deus. É contra Deus que o autodesprezo se revolta. O autodesprezo é sempre o desprezo de Deus. Não nos esqueçamos nunca disso. Um bom exemplo, para vocês entenderem esse discurso de duas vozes numa mesma pessoa, do sujeito que quer se destruir, é consciente de que quer se destruir, procura mais atos de autodestruição e tem esse riso raivoso, como se a sua identidade de quem ele é fosse uma piada de mau gosto, é o narrador das Memórias do Subsolo. Esse é o sujeito que ele ri de si mesmo desse modo, que ele tem plena consciência, que veja, ele não está tentando articular um raciocínio lógico, não. O que ele está fazendo é isso aqui que o Baudelaire fez. Ele está tentando colocar numa única existência, num único ser, ele mesmo, essas duas vozes contraditórias. E é por isso que ele é contraditório o tempo todo. Orgulhoso e se despreza, orgulhoso e se despreza. Por quê? Porque ele tem uma ideia muito alta de si mesmo, portanto é muito fácil de desprezar e querer se destruir. Essa ideia nunca é alcançada. Percebe? Esse é o exemplo em prosa. Aliás, esse poema aqui do Baudelaire, O Carrasco de Si Mesmo, podia ser uma boa epígrafe, não é? Para a memória do subsolo. Não sei, de repente, aí, se alguma editora puder fazer isso, se algum editor chamar a bronca e fazer isso, acho que os dois poderiam ser lidos juntos. Né? Ser lidos juntos. Esse poema do Baudelaire em Memórias do Subsolo. Tratando desse autodesprezo, que é um desprezo de Deus, uma vontade de deixar de ser. Tá certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado da reflexão de mais este poema do Baudelaire. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem se for o caso e até o próximo